A inteligência artificial representa um marco histórico na computação moderna. A repórter Simone Oliveira conversou com o padre Erivaldo Dantas, que é diretor da Faculdade Paulus de Comunicação, para falar sobre esse assunto. Vamos ver agora. A inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia, mas você consegue identificá-la na rotina entre trabalho, faculdade, na própria Igreja Católica? Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a inteligência artificial é o padre Erivaldo Dantas, ele que é diretor da Faculdade Paulus de Comunicação. Padre Erivaldo, muito boa noite e muito bem-vindo ao Pautas da Igreja. Boa noite, Simone. Obrigado. Obrigado a todos vocês que nos assistem nesse momento. Padre, vamos começar com uma pergunta básica e para trazer esclarecimentos para quem nos acompanha neste momento. O que é a tão falada inteligência artificial? Pois bem, Simone, quando a gente fala de inteligência artificial, nós estamos falando de um mecanismo, de um sistema codificado que faz algumas tarefas, algumas atividades, ou aliás, muitas atividades, e que de alguma forma se assemelha com a inteligência humana. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, nós estamos falando de um sistema codificado, que faz tarefas, realiza atividades e que é muito próximo da inteligência humana. No início aqui da abertura da nossa entrevista, padre, eu citei e fiz uma pergunta para quem nos acompanha, se todos nós conseguimos identificar a inteligência artificial na rotina do dia, no passar do tempo, na semana, durante o mês. Quando e onde a gente pode identificar a inteligência artificial no cotidiano da vida? Pois é, Simone. Esse sistema, ele é tão bem codificado que muitas vezes nós temos dificuldade de identificar e de compreender onde que a inteligência artificial está presente. Mas ela está presente no nosso dia a dia em muitos momentos, em muitas circunstâncias. Um exemplo concreto de inteligência artificial é quando nós precisamos fazer, por exemplo, uma transação bancária e precisamos fazer um reconhecimento facial. Então, aquilo é uma inteligência artificial que, de alguma forma, tem uma imagem sua no banco de dados daquela inteligência, e a partir do momento que a sua câmera abre no aplicativo do banco, ele faz essa checagem entre a sua imagem e a imagem que está lá naquele banco de dados. Então, ele faz essa análise com todos os traços possíveis para dizer que aquela pessoa é realmente você e a transação poder acontecer. Então, esse é um exemplo de inteligência artificial e tantos outros, como os chatbot que a gente chama, que são aqueles chats que a gente conversa e que dá a impressão que a gente está falando com alguém, quando na verdade nós estamos falando com inteligência artificial. São códigos que estão ali disponíveis, que foram parametrizados, que foram organizados para que possam de alguma forma atender aos nossos comandos. Interessante demais esse assunto, padre. Eu vejo que a cada tempo que passa, a inteligência artificial entra cada vez mais na rotina das pessoas, criando-se como verdadeiras extensões das atividades que são tão comuns. E a tecnologia vem cada vez mais atribuindo funções e caminhando junto com o desenvolvimento da humanidade. É muito interessante. Padre Erivaldo, o senhor me falou sobre um congresso, né, uma assembleia que vai ter, enfim. Traga para a gente todas as informações desse momento tão importante. Pois é, diante de tudo isso que a gente está vivendo nesse mundo da comunicação, nesse mundo da tecnologia, e tendo presente toda essa movimentação que a inteligência artificial tem provocado, nós também precisamos discutir esse assunto no ambiente eclesial. Por isso que nós estamos promovendo um congresso que vai acontecer nos dias 15 e 16 de agosto, vai ser aqui em São Paulo, na FAPCOM, Faculdade Paulo de Comunicação, aqui na Vila Mariana. Então esse congresso tem como objetivo, acolher religiosos, religiosas, padres, enfim, o público religioso, para que possa discutir com especialistas, com profissionais, e entender um pouco mais o que é essa inteligência artificial e como que a gente pode utilizar e, ao mesmo tempo, ter ciência dos impactos de tudo isso na nossa vida, na igreja, nas nossas atividades, enfim.
em toda a nossa dinâmica do dia a dia. Eu gostaria que o senhor pudesse deixar aqui para nós um site ou um canal de comunicação para saber mais sobre esse congresso. Então, nós podemos acessar o site da CRB, é crbnacional.org.br. A gente pode acessar diretamente de lá e lá tem um link que direciona para realizar as inscrições. Padre Erivaldo Dantas, diretor da Faculdade Paulos de Comunicação, muito obrigada em participar dessa entrevista, trazer tantos esclarecimentos para todos nós aqui do Pautas da Igreja. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Simone. Até a próxima. Voltamos ao estúdio.